Recebendo aqui o secretário de Meio Ambiente, Fábio Nascimento, que já está na tela. Fábio, obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso convite e ter vindo bater esse papo aqui com a nossa equipe. Primeiramente, uma boa tarde, né? Já passamos do meio-dia. Boa tarde ao Roger, ao Rômulo, Adriano, a todos os ouvintes e telespectadores da Alternativa. Legal. Fábio, eu começo perguntando para você, como é que está? Atendeu as expectativas do governo? Olha, Roger, se a gente olhar em perspectiva do que estava a empresa Gêmeos, houve uma melhora exponencial, porque realmente a empresa Gêmeos deixava a desejar no final do contrato, quando eles já sabiam que nós iríamos romper. Houve aquele clima de fim de festa e aí não fizeram mais manutenção nos caminhões e aconteceu tudo que a gente notou. Claro que por essa perspectiva houve melhoria. Agora, tem algumas inconsistências ainda que a gente tem batido, mas apesar dos pesares, a gente vê o pessoal coletando o cronograma em dia, não está ficando lixo para trás, nós temos os coletores devidamente uniformizados, os caminhões têm uma aparência muito melhor do que a empresa Gêmeos, né? Estão com os EPIs também em ordem. Agora, tem algumas questões que estão dentro do contrato que, vamos lá, né? Estamos no 4º dia da nova empresa e eles estão se adaptando ao longo do tempo. Por exemplo, a gente quer um rastreador para a população acompanhar em tempo real a coleta, saber se houve um atraso, onde está o caminhão, né? Então, isso eu já dei um prazo mais ou menos de uns 15 dias para eles colocarem em ordem. Não colocando, a gente já vai começar com as penalidades. Fabinho, quero te agradecer pela presença, do Zé também, o pai do Fábio está aqui, que a gente teve ontem um encontro lá no Botafogo, né, do ano de 78, foi bem legal. Depois no esporte a gente vai estar falando sobre isso. E justamente sobre isso, Fábio, que você está falando, nós tivemos aqui sexta-feira eu, o Carlão Matias, o Zé Abrão e o Robertinho. A hora que a gente saiu às 7 da noite ali, o caminhão parou aqui na frente da TV. E ele prensou. No que ele prensou, veio o Carlão e falou, vamos observar. E talvez você não saiba, aí a gente está passando isso para você. O chorume derramou, tudo aqui na frente. Então a gente fica preocupado, porque aí é o secretário que vai ter que responder por tudo isso. Então a gente está tentando passar para você, que talvez é outra coisa que você possa ir, de repente a população vem de novo com chorume, já foi mostrado. Então a gente queria passar isso para você, é um probleminha que ainda persiste, cara. Então tudo isso já está sendo reportado para a empresa, né? O contrato ele pede caminhões de até 5 anos de fabricação. Hoje tem caminhões de 2021, mas tem um caminhão que ainda não está em conformidade, que provavelmente é esse que está vazando. Mas isso já foi reportado e, segundo o que o Aruan me disse, ele está indo para São Paulo para trazer mais 2 novos nessa madrugada. Então a gente precisa observar, os problemas precisam ser corrigidos, mas em resposta ao que o Roger disse, se melhorou do que estava da empresa Gêmeos, eu acho que melhorou muito, mas ainda precisamos chegar no grau de excelência. Está operando os 4 caminhões. Isso, com 3 caminhões e tem um caminhão de reserva também. O que nós temos é 12 coletores, né, que é o que o contrato preconiza. Nós temos 3 setores ocorrendo pela manhã e um setor que é o setor do centro, que por conta do comércio, né, que precisa operar até as 18 horas, e nós temos praças de alimentação no centro, né? Nós temos pastelaria, nós temos salgaderia, e isso produz resíduo, não pode ficar, porque é resto de alimentos. Então, se ele passasse mais cedo, nós teríamos acúmulo de resto de alimentos na região central, que não seria adequado. Por isso que a gente coloca um setor para as 18 horas. Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Você sempre solícito, sempre nos atendendo.
Eu vi hoje pela primeira vez, eu passei a semana toda passada fora daqui, em São Paulo, e hoje pela primeira vez caminhando de manhã, eu vi o caminhão coletando lixo. Então, eu posso asseverar que tudo isso que o Fábio falou é verdade. Os coletores uniformizados, com sapatos adequados, com calças e camisas adequadas, no caminhão me pareceu novo. Um caminhão branco me pareceu novo. Eu falei, esse caminhão é novo. É o de 2021, provavelmente. Eu falei, esse caminhão é novo. Então já é bem diferente daquele ferro velho que a gente via circulando pelas ruas da cidade. E a gente quer melhorar também uma parceria com a empresa Ecoverde, que eles se comprometeram a fazer adesivos, adesivarem os caminhões, então com elementos alusivos à nossa cidade, né? Colocar os dinossauros, os equipamentos turísticos da cidade nos caminhões. Então eu enxergo que a gente está realmente na transição para algo melhor. Ô, Fábio, mas a minha pergunta era no seguinte, por que demorou tanto? Então, Adriano, é uma pergunta muito boa para a gente esclarecer, e eu sei que essa é uma dúvida da maioria dos nossos ouvintes, né, dos nossos telespectadores. A gente precisa seguir um rito dentro do poder público, que é que você notificar o rompimento do contrato, você precisa começar a seleção de uma nova empresa. Isso é um processo licitatório. Todo processo licitatório ele demora em torno de 90 dias entre você publicar o edital, marcar o dia para abertura das propostas, até você selecionar uma nova empresa e começa a fase documental para você ver se aquela empresa cumpre com todos os requisitos que estão no contrato, as certidões, se ela não faliu, não deixou passivo trabalhista. É uma fase documental que demanda tempo. Tem recursos, tentativa de impugnação do edital, enfim, em torno de 90 dias. Aí o que poderíamos dizer um pouco da demora é isso, né? Que por volta de abril nós decidimos romper o contrato, né? Com a empresa Gêmeos, porque chegou num limite. E também gostaria de dizer que a empresa Gêmeos ela fez até mais do que o contrato preconizava. Era um contrato muito ruim que foi celebrado no ano de 2020. Por exemplo, ele dizia de 2 setores com 2 coletores cada, ou seja, 4 coletores para uma cidade como Monte Alto. Então, já vínhamos com uma exaustão desse contrato, né? E ele precisava... Chegou num momento, até numa tentativa ano passado, nós fizemos um acordo de cavalheiros com a empresa Gêmeos, ela colocou 12 coletores, algo além do que o contrato preconizava, para tentar bem atender a população. Mas os valores do contrato estavam muito estrangulados, o que também não permitiu uma melhor prestação de serviços da empresa. Então, assim, tudo para dizer, foi tomada a decisão da prefeitura de penalizar a empresa pelo descumprimento, por falha de manutenção, tudo isso que a gente viu, e de fazer abreviar o final do contrato e começar a seleção de uma nova empresa. O que a população poderia dizer? Mas por que não fez um contrato emergencial? Quando nós fazemos uma cotação de preço para fazer um contrato emergencial, só vou colocar valores. A empresa Ecoverde fechou em torno de 170 mil mensais para operar a cidade de Monte Alto. Se nós fôssemos fazer um contrato emergencial, ele seria 300, é o dobro. Então isso soa muito como superfaturamento, né? Isso, à luz da justiça, o Adriano, o advogado, me corrija se eu estiver equivocado, mas à luz da justiça, do Tribunal de Contas, é muito ruim você fazer um contrato emergencial, sabendo que numa licitação você vai escolher uma empresa para operar a mesma coisa com um valor muito mais em conta para os cofres públicos. Inclusive, nós notamos aí algumas cidades na região que prefeitos quase foram caçados por problemas de contratos emergenciais de lixo, né? Porque o Tribunal de Contas tende a entender como uma emergência fabricada. Você aguentou até agora, por que não mais 3 meses? Você vai colocar uma empresa aí para ganhar o dobro? É um pouco isso o entendimento que as cortes de contas têm.
Então, por isso que demorou um pouco. A gente precisou ter um período aí em que exercitou a nossa paciência, mas agora eu acho que vai ficar tudo bem. Ô Fábio, quantas notificações vocês fizeram na empresa? Isso é importante, essa pergunta, porque a gente cobra muito aqui, vocês sabem disso, você acompanha. Quantas notificações vocês fizeram para a empresa Gêmeos? 16 notificações eu fiz. 16. Até a gente escolher abreviar o contrato, né, que nunca é uma escolha solitária, né? Nós precisamos ter o respaldo jurídico, o respaldo do setor de contratos. Então, é um processo muito técnico e o poder público tem uma máxima, a gente já participou de vários treinamentos do Tribunal de Contas, não existe urgente no poder público, porque com urgente você faz coisa errada. Você acaba cometendo deslizes e aí fica muito mais caro consertar. Muito bem, já estamos de volta nessa edição aqui do Jornal da Alternativa, claro, aqui pelas páginas da Alternativa TV, Jornal Imparcial, Web TV Pirangi e também pelas ondas do rádio em 87.9. Você pode fazer sua pergunta pelo WhatsApp 32427278 e também pelas nossas páginas. Eu vou colocar uma pergunta aqui do Rafael, ele perguntou para você, boa tarde Roger, Adriano, Romo, pergunta ao secretário o seguinte, quando você assumiu, Fábio, há aproximadamente 3 anos, tinha ciência da antiga empresa que não tinha sede no município e os veículos ficavam no posto de gasolina. E se a empresa nova ela tem sede aqui, essa é uma pergunta minha também, se ela tem sede aqui no município. Bom, eu gostaria de esclarecer que essas questões, se a empresa tem base no município ou não, são questões que dizem ao direito privado. A prefeitura não coloca no contrato exigência sobre se ela vai ter base, onde que ela vai instalar os caminhões. Isso é uma conveniência da empresa. Agora, a empresa Gêmeos, ela não tinha, né, como a gente notou, mas não existia cláusula no contrato e em relação à Ecoverde, ela se comprometeu por dar uma melhor condição para os seus trabalhadores, a se instalar na forma de um barracão, alugando um espaço. Mas é importante notar que não cabe à prefeitura fazer esse tipo de exigência, né? É uma relação do empregador com os seus empregados. Maravilha. Rômulo, Adriano. Como? Não, Fábio, eu ia até fazer a mesma pergunta na questão de onde ia ficar localizada essa empresa, mas já que você já falou do jeito que pelos termos contratuais, então... porque o objeto do contrato é a limpeza urbana. Sim. Se ela acontece, como acontece, respeitando as cláusulas mínimas. Quais são as cláusulas mínimas? O caminhão tem um determinado ano de fabricação, ou seja, 5 anos nesse caso, foi uma melhoria do contrato. Nós temos uma exigência do mínimo de caminhões compactadores, que são 3 mais 1 reserva, e temos um mínimo de coletores, porque se você coloca menos de 3 por caminhão, você atrasa a coleta. Então, são cláusulas mínimas, e o que compete à prefeitura é exigir o cumprimento do objeto. Fabinho, eu quero só te fazer essa pergunta na questão do papelão, que eu vi que o pessoal também até está catando esse papelão e está colocando dentro do caminhão, que é outra situação complicada, né, amigo? Porque parou os coletores, a gente bateu nisso lá atrás, até não criticando, muito pelo contrário, a gente até orientando, né? E essa é uma situação que eles vão catar, então? Pode pôr ou vai ser uma coleta diferente? Hoje eu estava fazendo um promocional da nossa comunicação em algumas áreas de plantio em que nós fizemos em toda a cidade e calhou de eu estar na rota da cooperativa, eu aproveitei para ir atrás do caminhão. Eles coletaram muito papelão. Então, assim, o que a gente tem notado não é um problema só de Monte Alto. Com a pandemia trouxe um problema que ainda não foi sanado, que é o preço das commodities. O preço das matérias-primas, né? Traduzindo. O papelão, o plástico, o alumínio, eles são matérias-primas. E houve uma queda global. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o preço do papelão está menos de 20 centavos o quilo. Agora, quanto que você precisa juntar de papelão para dar 1 quilo?
É muito, porque o papelão é leve. Então, os coletores autônomos estão enveredando para outros rumos, para outros ramos da economia. Então, só compensa para a cooperativa porque ela tem subsídios. Ela tem diesel custeado pela prefeitura, ela tem barracão, ela tem caminhão. Só que não está dando conta, porque o volume de papelão, ele ocupa espaço. Então, o volume de papelão é muito grande. Por isso que a gente está... e não é só Monte Alto, né? Vários municípios estão sofrendo com o mesmo problema. A solução que a gente encontrou para ajudar a cooperativa será a compra de um ecoponto móvel. Nós vamos colocar um container sobre rodas, né? Nós vamos comprar um container de navio reformado e colocar numa carretinha, e ele vai rodar no sentido inverso do cronograma da cooperativa. Se a cooperativa vai passar no Jardim Paulista na segunda-feira, por exemplo, não me lembro se é isso agora, mas... Só para dar o exemplo. Para dar o exemplo. Ele passaria na sexta, o container na sexta no Jardim Paulista. Ele vem ao contrário. Então, assim, a gente vai melhorar a frequência em que o reciclado é coletado na cidade. E depois cede-se o material para a própria cooperativa. Né? Porque isso é bom, né? Porque o pessoal não recolhe o papelão e a cooperativa às vezes demora a passar. E o papelão fica ali, e aí o pessoal mexe, espalha, acaba sujando mais a cidade ainda. Fabinho, quando eu tenho algum planejamento de uma arborização eficiente na cidade, assim, vamos convencer as pessoas a plantar árvores, porque nesse calor todo mundo percebeu que a falta de árvore é um negócio muito difícil, né? E a gente fala há muito tempo, né? É uma das bandeiras que a gente traz, né? De mais arborização, mais árvores. A própria prefeitura tem feito uma série de incentivos e plantios próprios, né? Vamos lá, Jardim Botânico, Bosque da Saudade, 12 de outubro plenamente recuperada, Jardim Acapulco, mas isso em termos de planejamento urbano e da questão ambiental, a gente tem ilhas verdes, né? A prefeitura vai lá e concentra a arborização. A gente precisa chegar em calçada. Então, o que é importante eu ter lá a área verde, a ilha verde plantada, mas eu preciso espalhar para as calçadas também. E por isso que a gente está na iminência de fazer o lançamento do projeto Tamanduá, que é um aplicativo que está sendo revisado, né? O desenvolvedor está fazendo os últimos testes, que aí na palma do celular, né, do smartphone, a gente vai poder fazer cadastro de árvores. Você vai lá, olha, eu moro na rua São Benedito, número 132, por exemplo. Coloca lá no aplicativo e vai vir uma ordem de serviço para a prefeitura ir lá plantar. Vai funcionar como uma espécie de autorização também. Aí a prefeitura vai lá, nós temos o contrato, já uma empresa vigente, já a licitação já ocorreu, já tem o contrato, tudo certo. A empresa vai lá, vai perfurar a calçada e vai fazer o plantio de uma muda do nosso viveiro. Então, eu vi pela internet esses dias que mandaram o projeto de lei para aumentar a planta genérica, para aumentar o IPTU da cidade. Não sei se foi votado, se não foi. Não teria como inserir nisso, falando, olha, quem plantar uma árvore na sua calçada vai ter um incentivo de X% de abatimento no IPTU? Porque, secretário, se não incentivar o povo de alguma forma, a conscientização por si só já mostrou que não dá certo, né? E nós temos o projeto e o estudo, né? Eu vou até enaltecer o trabalho de uma outra pessoa que fez o estudo juntamente com a secretaria, que foi o Mauro Cavaletti. Nós sentamos, o Mauro foi fiscal da Caixa, então ele conhece muito sobre finanças. Nós montamos um projeto e um estudo para implementar o IPTU verde, mas nós temos alguns desafios para isso. Nós temos que, por exemplo, provar que isso não é renúncia de receita, porque quando chega no setor financeiro, quando chega no Tribunal de Contas, pode acarretar problemas, né, de perda de arrecadação. Então, isso é o único, porém, a gente ter uma tese que nos assegure que não há problema de fazer. Mas o projeto e o estudo está pronto. Roger?
Não, tá certo. Estou vendo aqui algumas perguntas, até o Reginaldo falou, né, sobre a cooperativa, né, da Recicla Monte Alto, que ela nunca segue o cronograma, Fábio. Como é que está esse cronograma? Tá seguindo? Tem como depois passar para a gente divulgar também, né? E ele está só reclamando sobre isso, que não está seguindo esse cronograma. Sim, a gente tem observado também, e até tem uma questão de operacional, né, que a gente identificou e já temos também uma solução. O que é? A cooperativa aumentou muito o volume que ela coleta. E quando chega lá embaixo, se você passa lá na fábrica de tubos, que também funciona como um ponto de entrega voluntário, tá todos os bags cheios. Porque existe um trabalho interno da cooperativa que é fazer a separação e compactar, né? Fazer a prensa. E isso é um trabalho manual que eles não estão dando conta. Então, o que nós vamos fazer? Uma parceria com a Central de Penas, para quem precisa pagar débitos com a justiça com horas, né? Porque pequenos delitos, essas pessoas vão ajudar a cooperativa nesse trabalho interno de fazer a prensa, para poder liberar os bags e a cooperativa ter condições de voltar a circular na rua, fazer a coleta. Aí eu acredito que o cronograma vai ser plenamente respeitado. Legal. Fabinho, conta pra gente agora a notícia boa. Vocês estiveram em São Paulo na última semana e trouxeram o prêmio. Que prêmio que vocês trouxeram para Monte Alto? Então, Roger, nós tivemos a premiação do Município Agro, que premia a implementação e ações de políticas públicas para a agricultura, né? E o ano passado nós ficamos em 8º lugar, e R$60 mil obtidos de recurso, em que a gente destinou para o Centro Municipal de Educação Ambiental. Inclusive, já faço convite que provavelmente em dezembro nós vamos inaugurar o centro, e aí eu gostaria que vocês estivessem convidados já para fazer a repercussão do centro, que vai ser um importante aparelho para a comunidade discutir a temática ambiental, né? Nós vamos comprar lá uma lousa digital, vamos editar o livro Atlas do município, e vamos fazer várias ações, conferências, cursos, discussões da comunidade em torno da educação ambiental. Então, isso foi o recurso do Município Agro do ano passado. Esse ano, nós ficamos em 12º lugar no estado, né? E só que, apesar de uma ligeira queda, que nós tivemos que direcionar também as nossas atenções para o município Verde Azul, nós tínhamos 2 programas abertos no mesmo tempo. E a nossa equipe é a mesma, né? A mesma equipe que elabora os relatórios, os documentos para um programa é a mesma que faz para o outro. E mesmo assim a gente conseguiu manter no topo e R$70 mil de recursos. Onde nós estamos pensando em aplicar? Nós temos um clima de insegurança nas áreas rurais. Eu ouvi a demanda do sindicato, né, através do Aparício Garbim. E nós temos também o Conselho de Desenvolvimento Rural, o Comudero. E agora a gente pretende usar os R$70 mil para fazer uma muralha digital, né? Um sistema de câmeras nos principais pontos de escoamento dos produtos agrícolas. É importante também dizer que 2 das nossas políticas públicas do que nós apresentamos, inclusive, para o Município Agro, eles foram meio que copiados pelo Estado de São Paulo, né? A Cesta Verde Municipal, agora o Tarcísio anunciou que vai ter a Cesta Verde Estadual, a compra direta de produtos da agricultura familiar para montar cestas e distribuir para quem mais precisa. Hoje vai ser um programa estadual. E nós temos também um monitoramento climático, né? Nós emitimos alertas, inclusive para quarta-feira está prevista uma tempestade, então a gente precisa se precaver aí, porque no nosso monitoramento já entrou o alerta de tempo severo. E nós temos uma estação meteorológica no município, que está instalado lá dentro da secretaria. Então a gente tem esse monitoramento em tempo real, e o Tarcísio anunciou que o Estado vai começar um processo de monitoramento climático também. Fábio, explica para a gente o que é o município Verde Azul. O município Verde Azul, assim como o agro, ele olha para
questões e políticas públicas da agricultura, o Verde e Azul olha para as questões ambientais, para as políticas públicas voltadas para a área ambiental, políticas e ações. E Monte Alto, na questão do município Verde e Azul, em que lugar que ficou? Você falou que ficou no topo, mas não falou o lugar. Nós não sabemos ainda a classificação, mas sabemos a nota. Nós tiramos a maior nota da história do município, que é 98 pontos em 100 possíveis. Então vai ficar lá para as cabeças, né? Eu vejo da seguinte forma, se ficar empatado não tem critério de desempate, todo mundo fica junto, o Estado não delimitou critérios de desempate. E só se algum município tiver tirado 100, ou seja, nota cheia, para ter ficado na nossa frente. Então existe uma possibilidade real, não posso cravar que o município de Monte Alto vai ser campeão estadual do programa. E o benefício disso aí? O que vem benefício para o município, Fábio? Diferente do município agro, não tem recurso município Verde e Azul. É um ranking, existe o prestígio, a credibilidade que é conferida, ajuda em algumas outras coisas. Por exemplo, no MIT, se o município é certificado no Verde e Azul e quer ir para a instância turística, é um dos critérios. Outro, preferencialmente, para obter recurso da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, os municípios certificados entram na frente. E a outra é a questão do prestígio, poder dizer, olha, o município de Monte Alto ficou em 5º lugar, ficou em 2º lugar, isso é muito importante. Isso mostra que a gente está no caminho certo. Né? E o que faltou para tirar o 100? A diretiva que nós não pontuamos de 2 pontos foi em arborização urbana, porque eles não aceitaram o nosso recurso. Até acho que na justificativa nossa, porque eles queriam um documento técnico que o município não incentiva espécies exóticas no viveiro municipal. Isso está no plano que nós fizemos, inclusive. No Plano Municipal de Arborização Participativa tem as espécies recomendadas, mas nós não temos um documento destacado falando somente sobre isso, porque eu entendo que se já está no plano, a gente já falou sobre isso. E eu argumentei, o Estado não aceitou. Talvez porque não vamos dar 100 pontos para o município, vamos tirar 2 só para mostrar que a gente está sendo criterioso. Tá certo. Ô, Fábio, o Adriano, quer falar mais alguma coisa? Não. Tranquilo. Eu tenho informação que o município plantou mais de 3 mil árvores aqui. E a pergunta da Marlene vem a calhar nesse sentido. Ela pergunta o seguinte: se a sua pasta está fazendo a recuperação de nascentes na área rural? Nascentes, nós temos um programa próprio que está dentro do pagamento por serviços ambientais. Como que funciona? Se eu tenho lá uma propriedade rural e eu fiz recuperação de floresta nativa, criei uma reserva particular, eu vou recebendo incentivos financeiros da prefeitura. Nós tínhamos o início no orçamento para movimentar R$90 mil no programa do PSA, que era um programa prioritário no nosso plano de gestão. Como nós tivemos um movimento de cerca de 30 mil, temos um saldo ainda para utilizar na recuperação de nascentes. Então agora a gente vai começar a cadastrar produtores que queiram fazer a recuperação de nascentes e nós vamos fazer um incentivo financeiro para isso. Fabinho. Fora que desculpa cortar. Fica à vontade. Amanhã vai começar uma obra importante que é a recuperação da nascente do Córrego Rico, na MNA 478, no bairro Areias, em que a gente vai fazer a tubulação das águas pluviais, porque o que causa a degradação da nascente é a erosão causada pelo excesso e a má coleta das águas pluviais. E aí sim está prevista a recuperação da APP, ao invés de um pagamento, aí a prefeitura vai fazer o plantio das mudas. Isso é muito importante, essa questão do Córrego Rico é muito importante. Fabinho, o pessoal está falando muito sobre os pombos lá no pavilhão Marcelo Tota.
entra na sua pasta ou é questão da vigilância sanitária? O pessoal está reclamando demais. O que você pode indicar para melhorar essa situação dos pombos lá? Nós temos 2 ações já que foram realizadas, mas não é somente o meio ambiente, né? A prefeitura é multissetorial, não adianta que uma pasta resolva sozinha as coisas. A gente tem divisão de tarefas e responsabilidades. Então, veja, a feira é gerida pelo desenvolvimento econômico. E essa demanda dos pombos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através de indicações nossas, inclusive, que nós vimos a tecnologia, atestamos que ela traria benefícios, instalar um ultrassom, né, no pavilhão. O ultrassom irrita as pombas e elas não conseguem ficar com longa permanência. Só que tem um porém até a gente conseguir resolver, que a brigada está fazendo um monitoramento dessa situação, que é o ninho, né? A gente não pode chegar e derrubar os ninhos se tiver filhote, porque isso é crime ambiental. Então, entra-se a situação do ultrassom para impedir que novas pombas, é um repelente sonoro, né? Novas pombas se instalem. Mas a gente precisa ter um traquejo e uma gestão nesse sentido de não matar os filhotes, né? Então, a brigada está fazendo esse monitoramento para a prefeitura não cometer um crime, né? Certo. Mais alguma pergunta, Adriano, Rômulo? Tranquilo. Sossegado, patrão. Tá, só uma pergunta aqui do Reginaldo que é importante para a gente fechar, Fabinho, porque o tempo, que quando o papo é bom, o tempo passa rápido. Olha, ele diz o seguinte: vejo bastante gente arrancando árvores da calçada. Qual o critério que a prefeitura usa para poder arrancar essas árvores da calçada e também orientar a população, Fabinho? Olha, normalmente, quando vem uma solicitação, nós temos os técnicos que fazem a verificação in loco, né? Vai verificar a saúde da árvore e se ela representa risco de queda, se ela está apropriada ou não. Normalmente, uma situação que acontece é uma árvore que ela está debaixo de fiação e ela é inadequada, ela vai crescer desordenadamente, ou seja, não está adaptada à arborização urbana. Quando acontece um caso em que precise autorizar a retirada, é feito um laudo pelo técnico, normalmente é o Enio quem faz, né, esse trabalho. O Enio que tem uma grande experiência na questão da arborização. E é feito também teste na raiz para ver se a raiz tem integridade, se a árvore já está morrendo. E é esse o procedimento. Agora, todo mundo que recebe parecer favorável à extração precisa fazer o replantio. A qualquer hora há fiscalização para saber se foi feito o replantio, né? Certo. Aí. Que legal, poxa vida, é bom. É bom esse bate-papo, porque, né, Adriano? Para a gente realmente saber o que acontece. Eu tinha informações lá do pavilhão Marcelo Tota que realmente era tudo isso que você falou. E o pessoal ficou meio assim, mas por que, né, não instalou e tal? Aí teve essa questão dos filhotes. Então a informação que eu obtive ontem, né, realmente é verdadeira, foi passada, e isso é interessante. Então tudo tem uma explicação, mas que vai tentar diminuir ali. E são problemas crônicos também. Sim, né? Totalmente crônico, né? Um dos, né? Que a gente tem que estar sempre conversando para tentar melhorar. Pois não, patrão? Não, agradecer, Fábio, mais uma vez você ter vindo aqui. Obrigado, viu? O espaço sempre está aberto. O convite já está aceito, tá? Quando vocês forem inaugurar lá, pode passar a data e nós iremos fazer essa cobertura sim, porque é importante. Com todo prazer. Precisamos agora aguardar o prazo de recursos, né? Fizemos a licitação da mobília, da lousa digital, do ar-condicionado. Saindo isso, a gente está apto já a fazer a inauguração. Maravilha. Fábio, obrigado, viu? Eu que agradeço e obrigado pelo espaço concedido sempre. Tá certo.